Olá, eu sou o professor Jacques e nós vamos começar mais uma aula de geografia com o tema Um Mundo Urbano. Na primeira parte da nossa aula, eu vou falar sobre o processo de urbanização. Urbanização é o processo no qual a população urbana cresce a taxas mais elevadas do que a população rural. Também pode ser considerado um fenômeno demográfico caracterizado pela tendência de concentração da população de um país ou região nas cidades. Ele foi acelerado a partir das revoluções industriais, que ocorreu entre a segunda metade do século XVIII e XIX. Com a necessidade de mão de obra para as fábricas, a industrialização atraiu contingentes populacionais do campo para as cidades. Esse termo contingente populacional se refere ao total de habitantes que vivem em determinada localidade. Brasil, México e Argentina intensificaram a urbanização em 1950, com o crescimento da atividade industrial. Portanto, esses países tiveram um processo mais recente na questão da urbanização. Agora vamos para o segundo tema, que se refere ao crescimento da população urbana. Antes do século XIX, a população urbana mundial era menor que 7%. Foi em 2008 que a população urbana ultrapassou os 50% da população mundial, cerca de 3,3 bilhões de pessoas. Segundo estimativas da ONU, em 2030 a população urbana mundial chegará a 60,4%, num total de 5,2 bilhões de pessoas. Em 2050, a população urbana mundial poderá chegar a 68,4%, ou cerca de 6,7 bilhões de pessoas. Ainda seguindo pesquisas da ONU, países desenvolvidos têm um crescimento urbano menos elevado nas próximas décadas. Provavelmente crescerão cerca de 13%. As maiores elevações vão ocorrer em países da Ásia e da África. E quais são as consequências disso? As consequências disso são mais pobreza, desemprego e riscos ambientais associados à urbanização acelerada. Um desses problemas que provavelmente ocorrerão entre esses países é a falta de saneamento básico, que já é uma característica negativa principalmente no continente africano. Ainda de acordo com a ONU, 30% da população urbana mundial vive em condições de pobreza. 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares e habitações precárias. Mais de 20 milhões de famílias não possuem moradia. 37% dos moradores de áreas urbanas, por falta de emprego, trabalham na informalidade. Os problemas associados à urbanização serão mais graves em megacidades e nas megalópolis. O que são megacidades? Megacidades são cidades com população superior a 10 milhões de habitantes, desconsiderando-se sua região metropolitana. E o que são megalópolis? Megalópolis são grandes aglomerações urbanas formadas por metrópoles, ou grandes cidades, cujos limites se interpenetram no espaço por elas ocupado. Em 1950, Nova York e Tóquio eram as duas megacidades do planeta. Já em 2007, esse número pulou para 19 megacidades. Em 2018, o número passa de 33. A maioria dessas megacidades se concentram em países emergentes ou subdesenvolvidos, lugares onde os problemas econômicos, sociais e ambientais são graves, como desemprego, violência, carência de transporte público, poluição, saneamento básico deficiente. Provavelmente, nas próximas décadas, esses países continuarão sendo os principais geradores de megacidades. Nos países desenvolvidos, esse tipo de aglomeração urbana tem uma tendência à estabilização, ou seja, permanecerão na mesma quantidade. Mesmo assim, a maior aglomeração urbana para 2025 deverá ser a cidade de Tóquio, no Japão. Terceiro tema: cidades e hábitos de consumo mundializados. Em 1950, tínhamos 86 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Já em 2018, temos mais de 525 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Esse aumento de pessoas nas cidades impulsiona o consumo de produtos diversos, como alimentos ou produtos supérfluos. Produtos supérfluos são aqueles considerados desnecessários. As empresas transnacionais expandem seus negócios investindo em propaganda. Os modelos de consumo das grandes cidades são difundidos mundialmente e seguidos por grande parte da população. Qual o resultado disso? Implementação da globalização cultural, estilo de vida pautado no uso de produtos específicos
para as pessoas trabalharem, se locomoverem e se comunicarem. A urbanização da população contribui para a padronização de hábitos de consumo e para o processo de globalização. Vamos agora para o quarto tema, que é transformações da produção agropecuária e a urbanização. Em 1960, tivemos uma transformação da atividade agropecuária. Tivemos uma introdução de novas inovações científicas e tecnológicas no campo, o início do período de desemprego estrutural no campo. Recordando a informação, desemprego estrutural é aquele causado pela adoção de novas tecnologias e processos de mecanização. Ou seja, a tecnologia vai avançando, as máquinas vão fazendo o trabalho do homem e o homem vai sendo substituído pela máquina. 1960 também foi um período de intensa urbanização. Através desses estudos que começaram lá em 1960, o que temos hoje? O que temos hoje é uma intensificação do uso de máquinas agrícolas, temos a questão dos fertilizantes, os defensivos agrícolas, ou também chamados de agrotóxicos, e a questão das rações, né, que são os alimentos dados aos animais. Também temos um melhoramento genético de plantas e animais e uma alteração do rendimento e da produtividade na agropecuária. 1960 também é conhecido como o período que caracterizou a Revolução Verde. Pesquisadores, através de sementes híbridas de cereais obtidas em laboratório, possibilitaram um maior rendimento das lavouras. Também através da criação dessas sementes híbridas de cereais, eles criaram uma semente com maior resistência a pragas e doenças. Em 1980 surgem os organismos geneticamente modificados, desenvolvidos a partir de sementes transgênicas. O uso intensivo de agrotóxico pela atividade agropecuária é o responsável por grandes danos ambientais, desde a questão do solo, retendo grande quantidade desses contaminantes e também comprometendo a biodiversidade. Também afetam a questão do ar, com material em suspensão, provocando danos à saúde humana e dos outros seres vivos, e também contaminam os alimentos. E além disso também poluem a água quando em contato com esses produtos. Em 1990, acontece no mundo inteiro o desenvolvimento da informática, é a época que os computadores começam a chegar às residências. E no campo não vai ser diferente. Softwares são utilizados para gerenciamento de atividades agrícolas. Drones já serão utilizados para detectar doenças e pragas em plantações e pastagens. Falhas no plantio, excesso de irrigação, contagem do número de cabeças de gado, localização de nascentes de águas. Em 1990 também são utilizadas máquinas agrícolas computadorizadas. São essas inovações científicas e tecnológicas que beneficiam a agropecuária por meio do aumento do rendimento e da produtividade, que ao mesmo tempo causam a substituição de parte dos trabalhadores do campo, provocando desemprego estrutural. Essas pessoas, dispensadas do trabalho no campo, migram para as cidades, contribuindo para o processo de urbanização. Agora eu vou falar sobre a urbanização e o capital financeiro. Capital financeiro. O capital financeiro é representado por títulos e papéis negociáveis, podendo ser convertidos em dinheiro. Ele é fruto do desenvolvimento do capitalismo. Bancos e instituições financeiras desenvolveram desde muito tempo papel importante na produção e circulação de mercadorias em todo o mundo, financiando atividades produtivas e o consumo das pessoas. É o capital financeiro cada vez mais presente nas transações comerciais. É muito comum hoje pessoas e empresas dependerem de empréstimos para adquirir imóveis, máquinas, matérias-primas. As bolsas de valores datam do século XV, quando as primeiras surgem em grandes cidades litorâneas da Europa, mas é atualmente no período técnico-científico informacional, teoria desenvolvida pelo geógrafo Milton Santos, que elas adquiriram grande importância no comando dos territórios. A presença de uma grande bolsa de valores é um critério necessário para que uma cidade possa ser considerada global. Bolsas de valores são importantes por centralizarem operações do chamado mercado de capitais. São consideradas uma espécie de feira de negócios ultra especializada, onde se realizam a compra e venda de ações de grandes empresas do país. As ações
são consideradas parcelas do capital de uma empresa, colocadas à venda em partes bem pequenas de seu patrimônio. Quem adquire as ações na bolsa de valores se torna acionista da empresa, na qual investiu. No final de um período, que pode ser dias, meses ou anos, o investidor poderá vender as ações da empresa que adquiriu. Se a empresa cresceu e se tornou lucrativa, suas ações estarão valorizadas, em comparação com o momento que o investidor as comprou. Se a empresa não obteve crescimento ou veio à falência, o investidor amargará prejuízo. Para encerrar, vamos falar sobre as cidades globais. A cidade tem um papel central na economia capitalista. Os fatores locacionais para implantação de instituições financeiras são geralmente definidos pelo dinamismo econômico e sua capacidade populacional. Foram esses fatores que historicamente comandaram a distribuição espacial do sistema financeiro. Esse é o motivo pelo qual a concentração espacial da atividade financeira se localiza em grandes cidades como Nova York, Londres, Paris ou até mesmo São Paulo, formando as chamadas cidades globais. Atualmente, a importância econômica de uma cidade é definida pela disponibilidade de equipamentos do setor terciário da economia, como empresas de intermediação financeira, bolsas de valores, empresas de propaganda, consultoria, seguros e centros de pesquisa. E aí vocês me perguntam, mas professor, o que vem a ser empresas de intermediação financeira? Intermediação financeira são processos que envolvem operações bancárias ou monetárias, como depósitos, aplicações em dinheiro para render juros, empréstimos e até conversão de moedas. Aquela questão do câmbio, né? Você comprar moedas de outros países. É muito comum a gente comprar o dólar, né? Que é uma moeda que é aceita em qualquer parte do mundo. As cidades globais, elas são divididas em 3 grupos: a alfa, a beta e a gama. A cidade alfa, ela tem alto grau de desenvolvimento e alcance global. Já a beta e a gama são cidades que contam com empresas de menor alcance espacial. O capital financeiro foi formado no final do século XIX, com a fusão dos monopólios industriais e bancários em países europeus e nos Estados Unidos, resultando na concentração e centralização do capital em atividades dessas instituições. Os bancos utilizam o dinheiro depositado e aplicado pelos clientes em empréstimos para a indústria e para o comércio, passando a influenciar no desenvolvimento dessas empresas. Como donos do capital financeiro, compram ações de empresas, permitindo possuir participação nelas e aumentando a concentração do capital, tanto em âmbito nacional como mundial. E assim eu termino mais uma aula, me despedindo de vocês e até a próxima.